Estou de volta e agora para ver com vocês as atribuições da comissão mista, tomando como base legal a Constituição Federal. Na tela. Artigo 166, parágrafo 1º. Olha só. Examinar e emitir parecer, dica. Quando a banca colocar na prova apreciar, você já vai pensar em quem? Congresso Nacional. Quando a banca colocar na sua prova parecer, você já vai pensar, ó gente, na comissão mista de orçamento, pois parecer é uma opinião e só quem dá opinião é quem estuda. E quem estuda é o Congresso? Não. Quem estuda é a comissão mista de orçamento. Então, examinar e emitir parecer sobre os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual e de créditos adicionais. Examinar e emitir parecer sobre os programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição Federal. Examinar e emitir parecer sobre as contas apresentadas pelo Presidente da República. E, por fim, eu quero fazer uma perguntinha. Aí vem a banca e coloca assim: no âmbito do poder legislativo, compete privativamente ao Tribunal de Contas exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária. E aí? No âmbito do poder legislativo, compete privativamente ao Tribunal de Contas exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária. Essa questão está errada. Por quê? Eu concluo a comissão mista. Última tarefa da comissão mista na tela. Temos exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária. Então, não é competência privativa do Tribunal de Contas, não, hein? Também é da comissão mista de orçamento. Voltando para a nossa resolução, número 1 de 2006, do Congresso Nacional. Artigo 3º. Para o exercício da sua competência, a comissão mista de orçamento poderá: 1. Determinar ao Tribunal de Contas, ao Tribunal de Contas da União, a realização de fiscalizações, inspeções e auditorias, bem como requisitar informações sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e sobre resultados de fiscalizações, auditorias e inspeções realizadas. Então, muito importante. 2, continua. Requerer informações e documentos aos órgãos e entidades federais. 3, realizar audiências públicas com representantes de órgãos e entidades públicas e da sociedade civil. 4, realizar inspeções e diligências em órgãos da administração pública federal, das administrações estadual e municipal e em entidades privadas que recebam recursos ou administrem bens da União. Parágrafo único. A comissão mista de orçamento deverá manter atualizadas as informações relativas aos subtítulos correspondentes a obras e serviços em que forem identificados indícios de irregularidades graves e relacionados em anexo à Lei Orçamentária Anual. Então, gente, depois de toda a discussão do projeto lá na comissão mista, o parecer da comissão mista foi dado. A opinião da comissão mista foi dada. E essa opinião, esse parecer, é materializado através do relatório geral. Agora, esse relatório geral, que é o parecer da comissão mista, vai ser encaminhado ao Congresso, para que possa ser apreciado no Congresso.
Então, a sequência é essa aí da telinha. O relatório geral, que é o parecer da comissão mista, será discutido e votado no Congresso Nacional. Mas pode ser que um dos parlamentares lá do Congresso, que não participou da comissão mista, então não participou da aprovação, do estudo, ele não concordou com alguma emenda, com alguma alteração lá do projeto de lei. E aí, esse parlamentar, ele tem algum mecanismo que vai possibilitar alterar o que aconteceu na comissão mista, modificar um parecer da comissão mista, uma emenda que ocorreu na comissão mista? Será que existe algum instrumento que possibilitará a esse parlamentar? Existe sim. E se a banca cobrar, respondam assim. É o destaque. Os congressistas podem solicitar destaque para a votação em separado de emendas, com o objetivo de modificar os pareceres aprovados na comissão mista de orçamento. Esse requerimento deve ser assinado por 1/10 dos congressistas e apresentado à mesa do Congresso Nacional até o dia anterior ao estabelecido para discussão da matéria no plenário do Congresso Nacional. Depois dos destaques, o Congresso apreciou e aprovou. Lembrando que para aprovar o projeto de lei, basta apenas maioria simples, já que é uma lei ordinária. E aí? E aí, gente, que esse projeto, apreciado pelo Congresso, aprovado pelo Congresso, vai voltar para a comissão mista. E Wilson? Cuidado, hein? Se a banca cobrar na sua prova qual é o último trabalho realizado no âmbito da comissão mista. Qual é? É quando ela emite o relatório geral e manda para o Congresso apreciar? Não. O último trabalho é outro. Vamos ver qual é? Então, o relatório geral foi apreciado pelo Congresso, já aprovado, e vai voltar para a comissão mista, pois o último trabalho, eu falei, o último trabalho realizado no âmbito da comissão mista é chamado de redação final. Concluída a votação, a matéria é devolvida à comissão mista para a redação final. Feita a redação final, volta ao Congresso de novo. Para quê? Para que o Congresso, não o Congresso, mas o seu presidente, possa dar o autógrafo. Recebe o nome de autógrafo o texto do projeto ou do substitutivo aprovado definitivamente em sua redação final, assinado pelo presidente do Congresso, que será enviado à Casa Civil da Presidência da República para sanção. Eu marquei aí substitutivo. Mas o que é um substitutivo? Um substitutivo é um projeto de lei que foi emendado. Aí, para não confundir, chamaremos de substitutivo. Então, projeto de lei é aquele que não sofreu emendas. Mas se esse projeto sofrer emendas, ele deixará de ser projeto de lei e passará a ser substitutivo, só para indicar que houve emenda àquele projeto. Voltem. Então, ou o projeto de lei ou o substitutivo será assinado pelo presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, que será enviado à Casa Civil da Presidência da República para sanção. Nessa hora, esse projeto de lei será sancionado e publicado no Diário Oficial. E assim, gente, eu concluo a situação de número 1. Como eu falei para vocês, não é? Na situação de número 1, eu iria enfatizar bastante o papel do Congresso e o papel da Comissão Mista de Orçamento. Agora vocês já têm a base do que acontece. E agora eu vou acrescentar outras informações. Mas, Wilson, outras, exatamente. A situação de número 2, que virá a seguir, ela enfatizará bastante o quê? As emendas que os parlamentares poderão apresentar ao projeto de lei. Principalmente as regras que cercam
as emendas. Como os parlamentares poderão emendar? Quais as regras que eles deverão obedecer? Então vamos agora à situação de número 2 na tela. Situação 2. O projeto de lei foi encaminhado ao Congresso. A mesma coisa, gente, foi encaminhado ao Congresso através de mensagem presidencial. Antes de o Congresso apreciar, o Congresso, vai encaminhar esse projeto de lei a quem? A Comissão Mista de Orçamento. Cuidado, hein? Essa comissão mista, ela é permanente. A sua composição é temporária, já que a cada sessão legislativa ela será renovada integralmente, mas é uma comissão mista permanente, hein? E a comissão mista de orçamento, que é permanente, ela vai estudar o projeto de lei. E quando ela estiver estudando o projeto de lei, temos sim a possibilidade de os parlamentares emendarem o projeto de lei. Então, pode ocorrer a emenda na comissão mista. Ela vai estudar, ela vai emendar o projeto de lei. Mas, para isso, os parlamentares deverão obedecer às regras previstas na Constituição Federal. Detalhe, as emendas poderão estar relacionadas a quê? A receita, então temos emendas para a receita. A despesa, emendas para a despesa. E a redação do artigo, são chamadas emendas de redação ao texto da lei. A Constituição Federal de 88 trouxe de volta essa prerrogativa dos parlamentares de poderem emendar o projeto de lei do orçamento anual. Pode emendar tanto o projeto de lei do PPA, quanto o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e também o projeto de lei do orçamento anual. Vamos fixar. As emendas são prerrogativas constitucionais que o Poder Legislativo possui para aperfeiçoar as propostas dos instrumentos de planejamento e orçamento enviadas pelo Poder Executivo. As emendas podem ser relativas à previsão de receita, ao texto da lei ou à autorização de despesas. Então, gente, como eu já tinha adiantado e alertado, as emendas podem ser relativas à previsão de receita, ao texto da lei ou à autorização de despesas. Mas, Wilson, quem é que pode emendar? Será que somente os parlamentares que compõem a comissão mista que poderão emendar? Desses que compõem, somente os titulares que poderão emendar? Isso já foi cobrado. Não, gente. Vocês vão ver, e vou mostrar para vocês, qualquer parlamentar, qualquer um, poderá apresentar uma emenda. Aqueles que estão participando como titulares ou suplentes da comissão mista ou aqueles que não integram a comissão mista. E além dos parlamentares, teremos sim outras possibilidades, outros que também terão essa prerrogativa. Então, na realidade, quem pode emendar? Vejam a resposta. Comissões permanentes do Senado e da Câmara, com relação às matérias que lhes sejam afetas, as mesas diretoras, as bancadas estaduais e os parlamentares individualmente. Cada parlamentar os poderá emendar, cada um. E observem isso aqui do regimento. Subseção 5 das emendas individuais. Artigo 49. Cada parlamentar poderá apresentar até 25 emendas ao projeto, cabendo ao parecer preliminar fixar o valor total do conjunto das emendas a serem apresentadas por mandato parlamentar nos termos do artigo 52, inciso 2, a linha 1. Então, cada parlamentar poderá apresentar até 25 emendas individuais. Multiplique e terão aí a quantidade somente das emendas individuais dos parlamentares. Bem, mas como eu falei, existem regras. A Constituição Federal, a partir do parágrafo 3º do artigo 166, estabeleceu
as regras para essas emendas. E quais são? Vamos ver. Artigo 166, parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso, aí vem a regra 1, sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Essa é a regra 1. A Constituição Federal exige a compatibilidade com o PPA e com a LDO. Cuidado, hein? Aí vem a banca, ó, e pega essa letra E, troca por OU. Aí ficaria, sejam compatíveis com o PPA ou com a LDO. Errado, gente. Não é ou com a LDO, é e com a LDO. Regra 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre. Observem que a Constituição Federal exige dos parlamentares a indicação dos recursos. Ela exige que esses recursos sejam os provenientes de anulação de despesa, mas ela não permitirá que essa anulação sejam aquelas que incidam sobre. Opa! Aí já comecem a esperar a questão. A banca vai cobrar, sim. Quais são as dotações que não poderão ser excluídas para fins de proposição de emenda? Olha só, cai muito. Quais são as dotações de despesas, não é, que não poderão ser excluídas para fins de proposição de emendas? Temos que decorar. Levem para a prova. São essas. Excluídas as que incidam sobre, letra A, dotações para pessoal e seus encargos. Letra B, serviço da dívida. Letra C, transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal. Então, decorem, hein? Dotações para pessoal e seus encargos. Serviço da dívida. Esse serviço da dívida engloba o principal da dívida, que é a mesma coisa que a amortização, e também os juros da dívida, que é a mesma coisa que os encargos. Então, principal mais juros. Que mais? Transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal. Essas transferências são aquelas classificadas como obrigatórias. As voluntárias podem ser canceladas. As obrigatórias não, hein? Aí cuidado com a questão do tipo. Dos serviços da dívida, apenas os juros poderão ser cancelados para fins de proposição de emenda. Errada a questão. Dos serviços da dívida, nada pode ser cancelado. Cuidado também. As transferências voluntárias não poderão ser canceladas para fins de proposição de emenda. Também estará errada essa questão. O que não pode ser cancelado, gente, é aquela tida como obrigatória. A voluntária poderá sim. Mas, Wilson, eu tenho que decorar todas essas dotações que não poderão ser excluídas, canceladas? É. Mas há um jeito mais fácil. Imagine o seguinte. Imaginem que o projeto foi encaminhado. O presidente, trabalho danado, elaborou o projeto. Encaminhou o projeto para o Congresso. Congresso, comissão mista, e os deputados lá na comissão mista, senadores também, estão tacando o pau, alterando para lá e para cá. Nessa hora, o presidente não ficará satisfeito. Lógico, né? E ele vai xingar os parlamentares. Aqueles peste estão alterando o meu projeto. Pronto. Só é lembrar. Parlamentares, peste. Só para lembrar isso aí. Todo mundo é bonzinho. Mas para não perder a questão,
Parlamentares, peste. Peste, vejam. Quais são as dotações que não poderão ser canceladas? Parlamentares, peste. Pessoal e seus encargos, não pode. Parlamentares, peste. Que mais? Serviço da dívida, não pode. Parlamentares, peste. E, por fim, transferências tributárias constitucionais, que são aquelas obrigatórias. Mas isso aí é só para lembrar das dotações que não poderão ser canceladas. Parlamentares, peste. Ok? Bem, essas regras que eu acabei de falar se aplicam às emendas relacionadas com a despesa. Mas quando o projeto de lei é encaminhado, pode ser que haja um erro lá na receita prevista. A receita é prevista, na verdade, aí lá o projeto foi encaminhado. Aí a comissão permanente, que está dentro da comissão mista, o comitê permanente, dentro da comissão mista, verificou que tinha um erro lá na previsão. E agora? Aí o parlamentar, está errado. Esse negócio aqui está errado. Essa receita prevista não está correta. Então, poderá haver uma emenda em relação à previsão da receita? Pode sim. A regra, na tela. Sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões. A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe, em seu artigo 12, parágrafo 1º, reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Então, gente, os parlamentares só poderão reestimar a receita ou para mais ou para menos. Lembrem-se, caso comprovem que houve erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Então, essa é a regra, é a exigência que está na Lei de Responsabilidade Fiscal para a reestimativa da receita. Continuou. As emendas também estarão relacionadas a quê? Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Aqui temos as chamadas emendas de redação. Essas emendas não têm como propósito alterar a despesa, alterar a receita. Não. O propósito, o objetivo dessa emenda é dar uma maior clareza ao texto da lei, melhorando um artigo, melhorando um parágrafo, melhorando um inciso, melhorando uma alínea. É a chamada emenda de redação. Ô Wilson, você está falando bastante em lei orçamentária anual, mas pode emendar o PPA? Pode. Pode emendar a LDO? Pode. A regra da LDO é bem simples. Olha qual é. Artigo 166, parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Aí vem a banca e tira, vou fazer isso, ó, tira ou não. Aí fica, poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o PPA. A questão estará errada. O texto correto qual é? Não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o PPA. Volto ao regimento interno. Artigo 83. A proposta de modificação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 166, parágrafo 5º da Constituição, somente será apreciada se recebida, olha só, gente, até o início da votação do relatório preliminar na Comissão Mista de Orçamento. Já tinha adiantado para vocês, e volto a frisar, que existem tipos de emendas, relacionamento com as emendas. Ou a emenda estará relacionada com a previsão de receita,
ou ao texto da lei ou à autorização de despesas. A regra das emendas para a previsão da receita está no artigo 12, parágrafo 1º da LRF. O parlamentar ou os parlamentares terão que comprovar que houve um erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Ao texto da lei, não tem problema, são as chamadas emendas de redação. Mas eu quero trabalhar um pouco mais com as emendas relacionadas à autorização de despesas. Primeiro, dentro dessa relação, emendas, despesas, teremos 3 tipos diferentes que as bancas cobram. Quais são? Aí você, de remanejamento, de apropriação e de cancelamento. Então, as emendas relacionadas à autorização de despesas serão classificadas ou como remanejamento, ou como de apropriação, ou como de cancelamento. Apenas as emendas de remanejamento e de apropriação terão como intenção, como objetivo, aumentar a dotação, aumentar o gasto. A de cancelamento, o nome já sugere, não é? Vai diminuir a dotação. Então temos remanejamento. Emenda de remanejamento é a que propõe acréscimo ou inclusão de dotações e, simultaneamente, como fonte exclusiva de recursos, a anulação equivalente de dotações constantes do projeto, exceto as da reserva de contingência. Então, vamos por partes. A emenda de remanejamento, ela vai propor o quê? Acréscimo ou inclusão de dotações. Mas quais são as fontes que ela poderá excluir para ser apreciada? Gente, qualquer uma, desde que não seja quem? Peste, nem reserva de contingência. Então, a emenda de remanejamento não pode cancelar peste, nem pode cancelar a reserva de contingência, ok? Essa é a de remanejamento. A outra é de apropriação. A emenda de apropriação é a que propõe acréscimo ou inclusão de dotações e, simultaneamente, como fonte de recursos, a anulação equivalente de valores da reserva de contingência de recursos ou outras dotações definidas no parecer preliminar. Já a emenda de apropriação também vai propor, gente, um acréscimo, uma inclusão de dotações. Nesse caso, ela não poderá excluir peste, mas poderá sim cancelar o quê? A reserva de contingência ou qualquer outra, desde que definidas no parecer preliminar. Então, cuidado, a de remanejamento não pode cancelar peste nem a reserva de contingência. A de apropriação não pode cancelar peste, mas pode cancelar a reserva de contingência. E a última é a emenda de cancelamento. Emenda de cancelamento é a que propõe exclusivamente a redução de dotações constantes do projeto. Essa é a única que não vai acrescentar nada, que não vai incluir nada. É a emenda de cancelamento. As outras duas vão propor ou acréscimo ou inclusão de dotações. Então temos a Comissão Mista de Orçamento, ela vai estudar o projeto de lei. Ela poderá emendar o projeto de lei. E ela vai emitir o seu parecer. Mas, gente, para completar o trabalho da Comissão Mista, o que está faltando? Qual é a última atividade realizada no âmbito da Comissão Mista? É a redação final. E eu vou deixar no ar para vocês o seguinte, essa pergunta: será que o presidente, depois de elaborar seu projeto de lei, depois de encaminhar seu projeto de lei,
poderá propor emenda ao seu próprio projeto de lei? Será? A resposta daqui a pouco, quando eu voltar. Até já.